Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, agora diretamente da Intermodal em São Paulo, para o podcast do IBI, Instituto Brasileiro de Infraestrutura, da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Hoje com uma presença mais do que especial, Gabriela Costa, que vai falar do seu currículo aqui conosco. E também, ao meu lado aqui, hoje excepcionalmente, o presidente do Conselho de Administração do Instituto, Mauro Samarco. Boa tarde a todos. Gabriela, uma honra ter você aqui. Mauro, prazer enorme. E vamos começar entrevistando a Gabriela? Prazer enorme. Muito bom estar aqui com vocês. É o nosso primeiro trabalho itinerante, não é? Deixamos o Thales hoje de fora aqui. Eu estou aqui coordenando com essa missão de entrevistar você, Gabriela. E a primeira pergunta que a gente costuma fazer é: quem é Gabriela Costa? Diga pra gente, Gabriela, quem é você? A gente já começa assim. Diretamente ao ponto. Agradecer, Mário, a você e ao Mauro por essa oportunidade, por a gente poder fazer essa conversa aqui hoje. Um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, a Gabriela, ela é uma mulher de 38 anos, mãe da Marina, casada, concursada da Agência Nacional de Transportes Aeroviários, servidora de carreira, especialista em regulação, e que sempre muito curiosa, né, quis alcançar outras oportunidades e aprender coisas novas. E hoje, depois de fazer uma passagem aí pela Secretaria Nacional de Portos, depois pela Secretaria Executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar na ATP, né, na Associação dos Terminais de Portos Privados, e é um grande prazer poder estar aqui com vocês nessa conversa hoje. Legal. Gabriela, você, antes da ANTAC, você tem formação em que área? Eu sou formada em Relações Internacionais. Em Brasília mesmo? Em Brasília. Tá, muito bom. E na ANTAC você trabalhou também nessa área, pelo que eu me lembro, não é? Trabalhei. Você sabe que quando eu fiz o concurso da ANTAC, eu fiz pensando na assessoria internacional, né? Então eu queria fazer um concurso onde eu pudesse exercer de fato a área de relações internacionais, e fiz porque sabia que tinha uma área internacional na agência, e fiz focada em ir para a área internacional. Eis que quando eu entrei na agência, acho que você ainda não tinha assumido a diretoria, mas estava prestes a assumir, me colocaram na área de navegação interior, né? Então, assim, eu achei que iria para a área para assessoria internacional, eu fui parar na navegação interior e acabei me apaixonando pela área finalística. Um tempo depois, tive a oportunidade de ser assessora internacional, foi um trabalho muito bacana, mas eu acho que o bichinho da área fim já tinha me pingado. E foi trabalhar com portos. Aí fui trabalhar com portos, fui ser assessora da doutora Flávia, lá na Superintendência de Outorgas. Até, primeiro, você tão jovem, com currículo tão extenso, né, com conhecimento tão grande. Parabéns pelo teu trabalho, e eu acho que a ATP fez um golaço, né, de ter trazido você. Você está acrescentando muito, né, pelo trabalho da ATP. Mas aí, voltando para a questão, né, que você estava falando do bichinho, e o prazer que é trabalhar nessa área, né? Então, você escolheu uma carreira, né, de relações internacionais que é tão ampla, você podia estar atuando em outros setores, mas aí quando conhece o shipping, né, você até, acho que essa feira aqui mostra tudo isso, né, o quanto que isso gera de oportunidade, né, de desafios, o que tem de relacionamento, o que é interessante também, né, porque como as empresas se interagem, como você adquire amigos, acho que no Brasil inteiro, né? Não só no Brasil, você com a tua atuação também, né, em regulação fora do país também, na IMO, né? Então, acho que vale aqui até como um exemplo para quem está pensando em carreira, o que vai fazer da vida. É um bom caminho, né? Foi um caminho inusitado, né? Não foi nada planejado, programado. Bom, primeiro, obrigada pelas tuas palavras iniciais aí, Mauro. Mas não foi nada programado nem planejado, né? Eu realmente tinha o foco de ir para a assessoria internacional, as coisas foram acontecendo, mas é o que você falou, essa feira mostra que o setor ele é uma cachaça mesmo, né? A gente, assim, se apaixona cada vez mais. É um setor que não tem rotina, é um setor que está em constante mudança, pelas próprias características do que é o shipping, o comércio, enfim, a gente tem vários momentos. Eu acho que eu pude sentir isso desde da entrada na agência em 2011,
como os momentos são diferentes do setor, né? São marcados por contextos diferentes. Agora, por exemplo, a gente está num contexto muito marcado por sustentabilidade, por inovação, e vem com uma outra carga, com uma outra característica e com novos desafios. Eu acho que isso é um ponto muito positivo do nosso setor e faz com que a gente não queira sair, não. Gabriela, você tinha uma formação na área internacional, passou no concurso numa agência e praticamente conseguiu o posto número 1 da área de internacional da agência. Você era acho que gerente, não é? Sim. Ou coordenadora, enfim, da área internacional da agência. Assessora internacional. Assessora internacional, muito bem. E, bom, e por uma leitura rápida fala, poxa, ela atingiu um objetivo importante, né? Entrou na agência, na área de formação dela e chegou exatamente no target ali. Não é? Aí um dia eu estou lá na Antártica com essa visão, né? Você bateu na porta lá e falou, olha, eu gostaria de pedir transferência para trabalhar como especialista numa área técnica, talvez a área mais complicada da agência, que era, acho que na época era gerência de portos públicos, alguma coisa assim, né? Eu não entendi nada, né? Falei, poxa, mas ela vai abrir mão de um cargo em comissão, né? Ou seja, recebia mais por isso, né? Na área que ela é especializada, para ir para uma área que é totalmente nova para ela, né? Você se acha uma pessoa normal dentro desse perfil ou você... porque eu achei algo diferente, né? E passei a te ver de uma forma diferente. Eu já tive a oportunidade de comentar isso com você, né? Desse lado, sair da zona de conforto e entrar no desafio, né? Conta pra gente um pouco disso. Primeiro, defina normal, né, Mar? De perto ninguém é. Bom, durante toda a minha vida aí de formação acadêmica, né, em relações internacionais, os meus planos era ser diplomata, né? Eu acho que 90% de quem faz relações internacionais acaba entrando com esse olhar, né? E depois de trabalhar ali por 2 anos no Itamaraty, eu vi que o meu perfil era diferente, né? Que talvez não fosse um bacana para mim de seguir naquela área do Itamaraty. Quando eu entrei na ANTAC, eu me dei uma nova oportunidade, né? Deixa eu ver se de repente aqui a área internacional da agência não me completa e não me satisfaz. Só que eu acho que eu não tenho... É difícil me sentir 100% realizada, e não porque eu não gosto dos lugares que eu estou, mas porque eu acho que eu busco sempre uma coisa diferente, aprender. Naquela época, a gente estava discutindo a 2800 FIs. E eu comecei a ver os assuntos acontecendo, as pessoas discutindo, novas coisas entrando na área de regulação, e eu percebi que se eu fosse ficar na área... Você estava à margem dessa discussão. Eu ia ficar, né, totalmente de fora. E depois, para você voltar para uma discussão dessa, é muito mais complexo. Então eu falei, olha, eu vou abrir mão disso aqui que eu tenho agora. Era um cargo muito maior, né, mas em compensação eu quero aprender, eu quero entrar no setor, né, de fato, eu quero entender o que está acontecendo, e eu acho que essas decisões vão traçando os nossos caminhos. Eu também nunca parei para pensar se foi a melhor, se não foi a melhor, onde eu poderia estar se eu não tivesse tomado aquela decisão. Eu acho que eu deixo a vida me levar, e as oportunidades que aparecem eu agarro e sigo. E hoje você, além de tudo que a gente tem que estudar da nossa área, né, que exige muito disso, mas o que você está planejando também de complementar a tua carreira em questão de estudos, né, de formação? Eu acho que, como a gente falou, esse tema da sustentabilidade, o tema da inovação, são temas que vêm permeando muito as nossas discussões, e na Associação de Terminais Portuários Privados, principalmente, né, são infraestruturas que estão na vanguarda dessas discussões. Eu acredito que a especialização hoje, né, em sustentabilidade, não só em ESG, mas sustentabilidade no sentido mais amplo, mais macro, eu acho que é fundamental, né? Então, na ATP a gente vem buscando isso, não só eu, mas eu acho que toda a equipe, que a gente vem buscando se especializar realmente em entender o que o setor hoje está produzindo com relação à sustentabilidade, terminais privados, e entender quais são de fato os desafios e como que a associação pode ajudar os terminais nesse sentido. Então, acho que a especialização hoje, ela vem muito mais nesse sentido técnico. E aqui na feira, o que você está esperando? Porque acho que a feira já vem trazendo muita coisa de inovação. Sim. Até, né, o stand que nós estamos aqui é muito focado nisso. E o que você está esperando de expectativa aí também na parte de sustentabilidade nesses dias aqui de discussão?
A feira traz diversas oportunidades, né, Mauro? Não só na área de sustentabilidade e inovação, mas no networking de uma maneira geral. Eu tive oportunidade até ali, já na hora que eu entrei, uma pessoa me procurou para apresentar soluções de inventário, né, que está totalmente alinhado assim, com o que a gente está falando aqui. Eu acho que a feira ela ajuda a promover isso, esse tipo de networking que no dia a dia a gente acaba não tendo oportunidade de conversar, de conhecer, enfim. A gente tem vários associados, né? São 9 associados aqui presentes, aqui com estandes aqui na feira. A ideia é dar uma volta aí, poder conversar com eles, entender também quais são as perspectivas dos próprios associados para a feira, para que a gente possa ajudá-los também a fazer algumas pontes, né? Com outros associados que estejam aí ou com outras empresas do setor. Antes de falar de ATP, você teve uma passagem em outras áreas na ANTAC, né? Na fiscalização, por exemplo, você foi superintendente. Sim. E chegou a ser diretora interina também, uma passagem pelo Ministério. Fala um pouquinho rapidamente dessa... Vamos lá. Logo depois que eu saí da assessoria internacional, eu fui assessorar a doutora Flávia Takahashi, que era, na época, estava entrando na superintendência de outorgas. Acho que já começou, foi quando começou com a nova nomenclatura, que era SOG, né? Perfeito. E aí fiquei com ela um tempo na superintendência de outorgas, depois na superintendência de regulação, mais uns 2 anos. E depois fui para a superintendência de fiscalização da agência e ali... Já como número 1 na superintendência, né? Entrei como assessora e depois assumi a superintendência, né? Como superintendente, tinha um diretor chamado Mário Povia lá na época, que ia para minha cara também, você me ajudou. Nada disso. Foi um bom chefe? Foi, ele é exigente, viu? Faça um documento e peça para ele corrigir para você. E aí eu acho que foi o maior aprendizado da minha vida profissional, porque metade da agência está lotada na superintendência de fiscalização, né? Então você tem um trabalho... As unidades regionais todas embaixo, né? 14 unidades regionais, né? Depois tiveram algumas mudanças, mas logo que eu entrei eram 14 unidades regionais, com quase 200 pessoas, né? Então é um desafio de você administrar pessoas e administrar pessoas à distância, o que é um desafio maior ainda, né? E dali você tem problemas e soluções de toda ordem, né? E a gente brincava, inclusive, que os problemas eram sempre... Eles miravam o final de semana e feriado. Então, quando estava chegando ao final de semana, tinha acidente, né? Tinha incidente em terminais e a fiscalização precisava atuar e a gente precisava acompanhar daqui de Brasília ou se deslocar, eventualmente, até o local. Então, foi uma escola, para mim, incrível. E ali eu tive a oportunidade de desenvolver, e queria muito falar desse assunto, porque eu acho que é importante... Para mim é importante, eu acho que para o setor também querendo dar um legado, que foi a fiscalização responsiva, né? Eu acho que a responsividade na carreira das agências reguladoras, ela vem de uma forma natural, mas ela é importantíssima de ser implementada porque ela vem nessa curva de aprendizagem da desestatização, né? Então, quando você colocou todas essas responsabilidades para dentro do Estado, de regulação e de fiscalização, e aos poucos foi passando as atividades que eram do Estado para o setor, é natural que no início você tenha uma mão mais pesada aí e depois você vá calibrando a mão de regulação e de fiscalização. E eu acho que a fiscalização responsiva, e em outras tantas agências ela começou sendo chamada de regulação responsiva, porque começou na regulação, ao contrário da ANTAC, começou na fiscalização. Foi um projeto muito bacana de ser desenvolvido e foi um projeto que depois foi premiado tanto lá na agência, pela FGV. Então, assim, eu tenho muito orgulho, né, da fiscalização, de ter desenvolvido esse trabalho lá. Saí da fiscalização, fui para a Secretaria Nacional de Portos, fui ser chefe de gabinete na Secretaria Nacional de Portos, na época com o Fabrício Piedomeni para o secretário, e depois disso subi com a Mariana Pescatori para ser secretária executiva adjunta, né? E aí fiquei até setembro do ano passado, e a partir daí eu recebi um convite muito bacana da ATP, e hoje tenho o maior prazer de fazer parte desse timaço que a ATP tem. E dentro da ATP, o que você acha que são os maiores desafios? A gente está vivendo essa questão agora, né, de discussão de um novo marco regulatório do setor. A questão de sustentabilidade, a gente sabe que também tem uns desafios grandes. Imaginar chegar um dia até uma eletrificação de cais, todo investimento, né, não só o que isso requer de investimento financeiro, mas também de capacidade de geração de energia. Tem um desafio grande atrás disso, né? O que são as principais pautas? O que você acha que nos próximos anos aqui a gente consegue avançar para melhorar o nosso setor?
Acho que você foi super cirúrgico aí, Mauro. Hoje as nossas principais, não vou dizer preocupações, porque eu acho que a gente trabalha muito bem com o setor e a discussão ela funciona de uma maneira muito fluida, principalmente quando a gente fala de sustentabilidade, né? Então, eu vou começar pela sustentabilidade, que hoje é uma das principais pautas, né? Os terminais privados, eles estão realmente na vanguarda desse tipo de discussão, então não é uma preocupação nossa, é realmente uma tentativa, acho, da associação de mostrar para o setor público, para a sociedade, os desafios que é para o terminal privado desenvolver soluções que se espera dele. Quando a gente vai olhar isso fora do Brasil, ver as soluções que estão sendo implementadas, a gente fica muito orgulhoso do que a gente está desenvolvendo aqui. A gente não deixa absolutamente nada a desejar. Muito pelo contrário. Acho que as soluções que a gente tem de sustentabilidade sendo desenvolvidas hoje nos terminais estão à frente de muitos dos principais portos do mundo hoje, né? Depois a gente entra um pouquinho mais nesse detalhe. E além da sustentabilidade, eu acho que há a discussão da nova Lei Exports, né? Sem dúvida nenhuma, isso aí, para nós e para os nossos associados, é um tema que a gente vem olhando com lupa, né? Uma discussão já foi feita dentro da própria associação, muito técnica, para a gente entender ali ponto a ponto o que a gente vai precisar propor alguma modificação, propor alguma alteração e o que a gente entende que está realmente em linha com o que a ATP já e os associados esperam. Mas eu acho que esses dois pontos vêm norteando principalmente hoje o nosso trabalho na associação. Gabriela, as últimas alterações legislativas no setor, seja no âmbito legal, seja no âmbito infralegal, entregaram muito para os terminais privados, né? E tanto é que hoje se reclama, né, exatamente desse aumento de assimetria de quem está dentro do porto organizado com quem explora os terminais de uso privado, né? E é claro, isso foi muito positivo e acho que muito se deve nessa evolução à própria ATP, que atuou muito positivamente e a gente acompanhou isso de perto, né? No entanto, ainda tem, acho que, duas questões que afligem muito a questão de terminais de outorga, de terminais portuários e de ampliação, né? Que é a questão do licenciamento ambiental. Sim. E a questão fundiária, né? De áreas, sobretudo de áreas de marinha e da SPU, né? Você toca na questão da sustentabilidade, fala que é uma agenda que está muito mais forte hoje. No entanto, a gente não sente dos órgãos licenciadores, né? Não vou dizer um afrouxamento, mas uma sensibilidade maior, né, de que, poxa, está todo mundo fazendo a lição de casa, está todo mundo eletrificando, está todo mundo controlando emissões de carbono, né? Você não acha uma dicotomia a dificuldade de se obter o licenciamento com tudo que a gente vem conquistando em termos de sustentabilidade? Você fez uma análise aí dos últimos do que foi trazido, né, pelas últimas alterações legislativas, muito pertinente, Mário, que foi realmente uma atuação muito positiva da ATP, né, com o Almirante Murilo à frente da associação, sempre de uma forma muito propositiva. Eu acho que realmente isso trouxe excelentes frutos aí pro setor, para os terminais privados. O que a gente percebe, essa questão de você ter uma questão de um problema de assimetria, né, quem defende a simetria, e aí eu vou pedir licença, mas eu acho que é muito mais por uma questão de uma falta de conhecimento, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje, quando você faz um contrato de arrendamento com o poder público, você participa de um leilão. Quando você participa de um leilão, você teve ali um longo prazo de preparação daquele processo, mas na hora que você participa do leilão, o processo está pronto. Você assina o contrato, você entra na área, né? Tem a adjudicação, assina o contrato e já pode começar a realizar os investimentos. Quando a gente analisa o contrato de adesão, muita gente fala, poxa, mas é muito mais rápido o contrato de adesão. Ele pode ser muito mais rápido para assinar, mas os grandes problemas do terminal privado, eles começam a aparecer depois dessa... O day after. Isso, que aí você tem os problemas ambientais, que aí você tem os problemas patrimoniais, que aí você tem problemas judiciais, né? Então, vou citar um exemplo aqui, a ANTAC nos solicitou um trabalho muito bacana e para a gente é de grande valia lá na associação, que é entender um universo de 22 terminais, né, de por que esses terminais não tinham ainda entrado em operação e se já tinham um contrato de adesão. Quando a gente vai olhar a vida desses terminais, a gente vê que grande parte deles está estacionado. Na verdade, a menor parte deles está estacionado, de fato, são 7 terminais no total,
Mas todo o tempo de tramitação desses 22, né, até de fato conseguirem começar a realizar os investimentos, são problemas ambientais ou problemas patrimoniais. E aí você me pergunta, bom, não existe uma dicotomia, né, já que a gente tem tanto problema assim para o órgão ambiental e ao mesmo tempo a gente tem terminais tão à frente, né, das questões de sustentabilidade, realizando, né, investimentos pesados em eletrificação, enfim. Aí vem de novo a questão da atuação responsiva dos órgãos públicos, né? O quanto é importante os órgãos públicos se revisitarem e entenderem o seu papel naquele processo. À medida que a gente vai avançando, que os terminais vão trazendo mais tecnologia, vão fazendo mais investimento e vão se preocupando em realmente descarbonizar a operação do terminal em si, aqui eu não estou falando nem da questão de ter uma preocupação de produção de hidrogênio verde, por exemplo, eu estou falando da descarbonização da operação, né? Da eletrificação, automação, exatamente, da parte administrativa, né? E toda essa preocupação que grande parte dos nossos associados hoje já tem. Se o órgão ambiental ele não começa a se avaliar dentro desse processo, né, e a se analisar para ter uma atuação realmente responsiva, aí sim a gente vai começando a descasar as ações, né? E muitos dos investimentos que poderiam ser feitos pelos nossos terminais privados acabam deixando de serem feitos porque levam um tempo, são programados para ser feitos, por exemplo, no universo de 2 anos e só conseguem ser de fato realizados daqui a 10 anos, né, quando eles conseguem, enfim, uma licença necessária para a operação, seja ela parcial ou integral. Então, eu acho que, sim, a gente tem, né, uma questão que precisa ser resolvida, mas a ATP vem fazendo um trabalho muito bacana aí com o IBAMA. Né? O IBAMA é um órgão que tem sido parceiro. A gente fez uma sessão de webinários ali com eles para poder também trazê-los à realidade portuária. Eu acho que é um órgão que tem uma quantidade, uma carga de trabalho significativa. A gente sabe do problema de pessoal de servidores, né, que existe hoje. Atuam nos mais variados setores. A gente pensa no nosso, mas eles estão aí presentes em todos os setores. E eu acho que isso é bastante desafiante para eles também. E aos pouquinhos a gente vem fazendo um trabalho também para que eles possam entender o setor de uma forma mais clara e com isso facilitar na análise dos processos. Você vê um cenário otimista, portanto, para a área. Eu vejo assim. E eu acho que não tem como ser diferente, porque a gente está chegando num momento que ou é isso, né? Você não consegue voltar e você, ao mesmo tempo que você gera uma demora processual, os impactos negativos são cada vez maiores, né? Então acho que eles estão bastante cientes disso também. Eu acho que o privado ele acaba auxiliando, né? A gente tem as dificuldades até de investimento, né? De verba de governo, de orçamento. E o próprio citou, né, os órgãos ambientais, né, mesmo estadual e federal, eles carecem, né, às vezes, né, de sistemas. E aí o que a gente pode atuar junto, né, as instituições, associações, tudo, para poder estar apoiando e que a gente tenha um processo mais célere, né? Que acho que esse é o grande problema. Você pega multinacionais que você está disputando um investimento com outras células daquele grupo e você acaba perdendo aquele investimento por um investimento numa outra região, porque o Brasil vai demorar muito tempo você perder o timing, né? É isso. E é engraçado que quando a gente está fora do setor, a gente fala muito em balança comercial, comércio exterior, a gente não tem a noção da importância que os portos têm para que isso se viabilize, né? Então, assim, a gente fala, mais de 95% do comércio exterior passa pelos portos brasileiros. Mas qual o impacto, de fato, que tem em porto na nossa balança comercial? Eu acho que isso precisa começar a ser dito de uma forma mais contundente também, sabe? Quer dizer, o custo de não fazer, né? Acho que o órgão ambiental tem que estar sensível a isso, né? Exato. E a gente tem que o nosso papel também de valorar, né? E de levar para eles isso, de mostrar também o impacto que isso pode significar. Exato. Eu tenho defendido muito, Gabriela, a questão de você olhar a questão do licenciamento, né? De uma forma mais holística, né? Olhar o cluster como um todo, né? E procurar ter o EIA-RIMA, né, do cluster para facilitar a vida, né, depois de um terminal privado ou de um terminal arrendado. Né, que ele, vamos dizer, já pegue boa parte do trabalho de licenciamento pronto, né, e ele só faça ali a customização, digamos assim, do terminal propriamente dito. Né. Você acha que tem um caminho bom para seguir por aí, das conversas que vocês têm com os órgãos ambientais? Eu acho que sim. A gente já tem um modelo hoje do que acontece nos portos organizados, por exemplo, né? Em que você já tem grande parte do trabalho aproveitado. Eu acho que esse é um modelo que poderia seguir, sem dúvida nenhuma, para os terminais privados.
Eu só acho que nesse momento de discussão do governo com relação à Naveg Simples, por exemplo, né, e onde um dos grupos de trabalho é justamente uma discussão da desburocratização do processo, a gente tem um outro grupo de trabalho lá que trata das questões ambientais, mas muito dentro de uma definição de matriz de risco, que é uma outra coisa voltada muito mais para os contratos. Mas dentro do GT de desburocratização, me parece que a ideia do governo seja justamente entender esses gargalos, né? E eu acredito que está posto que esse é um gargalo hoje, sem dúvida nenhuma, no processo de autorização de terminais privados. E lembrando que a autorização não termina na assinatura do contrato. A gente precisa analisar o processo como um todo, os problemas que estão para entrar em operação, que é ali, de fato, onde existem os problemas. Mas eu acho que existe espaço, né, para diálogo com o IBAMA com relação a isso. Me parece, inclusive, que o Ministério, nesse grupo, né, já tem SPU e IBAMA participando, né, das discussões. Então, eu sou otimista, eu acho que a gente vai ter um bom resultado com relação a esse trabalho. Perfeito. A gente vê em alguns órgãos mundo afora, e sobretudo na Europa, né? Às vezes tem um cartão de visita como Ministério da Infraestrutura e do Meio Ambiente, né? Isso ajuda bastante, né? Quando você tem debaixo do mesmo chapéu, né? As duas coisas, né? Ajuda muito, ajuda muito. E ajuda muito também, vou extrapolar um pouquinho a tua pergunta, a integração Ministério Portos e Aeroportos e Ministério dos Transportes, né? Independente das pastas estarem separadas, né? Acho que não é isso que define a questão. Essa integração meio ambiente, transportes, portos e aeroportos, Planejamento. ela é fundamental, fundamental. Porque muitos terminais, por exemplo, eu vou citar aqui o caso da BR-163, né? Onde a gente teve investimentos significativos em terminais ali na região norte, levando em consideração uma concessão já realizada, né, de uma rodovia, para que você conseguisse ter os acessos aos terminais. E hoje a gente tem uma realidade completamente diferente, um processo em rediscussão no TCU, e isso pode ter um impacto significativo, né, nos terminais que já fizeram investimentos ali. Então, eu acho que, e aí, obviamente, a gente tem toda a questão ambiental por trás, tanto dos investimentos rodoviários quanto dos investimentos em infraestrutura aquaviária. Então, acho que essa tríade, sabe, a discussão Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Transportes, Ministério de Portos e Aeroportos, ela é fundamental, independente de estar na mesma pasta, como acontece em outros países. Não obrigatoriamente por estar na mesma pasta é mais fácil, né? Isso não significa nada. Mas eu acho que é importante, de novo, a gente mostrar a importância do nosso setor, o impacto que o nosso setor tem positivo na balança comercial brasileira, né? Isso é muito bem feito, por exemplo, pela pasta de agricultura. O agro fala disso o tempo todo, do impacto que ele tem para a balança comercial do país. E eu acho que a gente, enquanto infraestrutura, precisa também começar a se posicionar dessa maneira. Fazer a campanha da infraestrutura é forte, né? Que a gente discute lá no IBI. Até a ATP vai fazer uma missão agora de visita aos portos, né, da Inglaterra. Exato. E que é um país que adota o modelo, né, de TUP. E é o pioneiro, talvez, né? Até o Almirante fala que o pioneiro é o Brasil, né? Porque a Transpetro, né? Os primeiros terminais... Transpetro, Vale, né? Isso aqui. E aí é lógico que aí depois eles entraram com o modelo, já estão muito mais avançados do que a gente. Uma questão regulatória geral. O que você acha que dá para trazer de conhecimento, né? De interessante que tem na modelagem deles, que poderia ser aplicado aqui? Perfeito. Eles têm um modelo muito curioso, né? Acho que desde a Thatcher eles vieram privatizando, né? Privatizando no sentido positivo da palavra. A gente tem que ter cuidado às vezes quando a gente usa esse termo, porque colocar o serviço, né, na mão do privado e ter realmente terminais privados. Eles têm alguns terminais públicos também, mas grande parte hoje lá na Inglaterra são terminais privados, até o motivo da nossa missão que vai ser realizada agora em maio para Londres. Mas eu acho que a gente pode, de novo, a parte de sustentabilidade, eu acredito que seja um ponto importante para a gente avaliar, entendendo que a gente já tem feito um dever de casa muito bem feito aqui no Brasil. Mas eu acho, Mauro, principalmente a parte de desburocratização processual, né? Então, entender como os intervenientes atuam hoje na operação portuária. Eles não têm... E é até às vezes difícil quando a gente faz o contato com outro país para poder
chamá-los para conversas nesse tipo de missão, porque você tenta fazer o espelhamento das atividades que você tem aqui e você não encontra lá, né? Porque você não tem uma agência reguladora, você tem um modelo um pouco diferente de atuação. E, de novo, não que isso seja melhor ou pior, né? Acho que cada país tem a sua história. É apenas diferente. Cada país tem a sua história e a sua necessidade, né? A gente tem um modelo portuário muitíssimo mais complexo aqui, que carece realmente de um olhar, uma atenção diferenciada. Mas eu acho que trazer talvez uma proposta de desburocratização, nesse momento que se conversa sobre a Navegue Simples, sobre desburocratização processual, sobre você ter modelos que sejam livres no sentido de investimento privado, de você trazer infraestruturas melhores, infraestruturas mais robustas, investir em sustentabilidade, investir em descarbonização, e ao mesmo tempo com respeito ao normativo, com respeito à legislação, com respeito à fiscalização da agência. Acho que isso tudo pode coexistir e eu acredito que lá a gente consiga ver um modelo de fluxo de trabalho mais célere e mais livre que a gente possa trazer de certa forma para ser aplicado aqui. Gabriela, a gente tem uma janela de tempo aqui um pouco reduzida, né? A gente está caminhando já para o final. Queria que você dissesse para a gente o que está no radar da ATP e o que está no radar de Gabriela. Legal. Bom, eu ficaria o dia inteiro aqui conversando com vocês, porque é super agradável, é muito gostoso. Mas eu acho que no radar da ATP, essa preocupação que a gente tem em valorizar um modelo portuário que existe hoje com as suas igualdades e com as suas diferenças, né? E a importância que os terminais de uso privado têm nesse modelo como um todo, a importância que os terminais de uso privado têm no escoamento da produção, na atração de tecnologias, no investimento em sustentabilidade, né? Na importância que esses terminais são hoje para o Brasil, para que o sistema portuário brasileiro funcione da maneira adequada, né? Então, acho que essa é a nossa principal bandeira. E junto com isso, vem toda essa pauta que está sendo discutida nesse momento. Então, o acompanhamento do PL 733 para a gente vai ser importantíssimo, entender quais os pontos principais ali de impactos positivos e negativos para estupes, o acompanhamento de todas as questões de sustentabilidade e mostrar, de novo, que apesar da gente ter muitas soluções interessantes nos terminais privados, são muitos os desafios. A gente precisa de um apoio, sem dúvida nenhuma, também de órgãos públicos por relação à financiabilidade de alguns projetos. São projetos caros, são projetos, né, extremamente onerosos, mas que os terminais estão dispostos a realizar. Então, eu acho que essa conversa com o Ministério é importantíssima. Eles têm, inclusive, uma área dentro do Ministério de Portos e Aeroportos, né, dedicada a esse desenvolvimento. A Helena está à frente disso aí para desenvolver, enfim, financiabilidade para esse tipo de projeto. E inovação, né? A gente não pode deixar de falar de inovação. Grande parte dos projetos de sustentabilidade são projetos inovadores. Eu falo inovação aqui não só em termos de tecnologia, mas qualquer projeto que saia do mesmo e crie coisas diferentes de forma mais célere e faça entregas mais efetivas são projetos inovadores, né? Então essa hoje é a pauta da ATP. E Gabriela fazendo parte disso tudo, com muitas novidades, né, de ideias transformadoras. Eu acho que tem muito espaço nesse setor para a gente poder trabalhar essa pauta de sustentabilidade e inovação, que é uma pauta que eu gosto muito, né, que eu sou apaixonada e eu acho que, bom, não posso deixar de falar também do que a gente vai ter agora de decisão na IMO, né? Isso aí traz para a gente também, eu e Maura a gente veio conversando um pouco sobre isso, traz para os terminais um papel de apoio significativo ao que vai ser decidido. Quer dizer, o shipping virou parte do negócio de terminal portuário, né? Não, porque a gente vai ter uma decisão onde os terminais eles vão fazer parte ou de uma maneira, ou como protagonistas, a depender da decisão que for tomada. A gente sabe que o Brasil tem uma produção de etanol significativa, mas também tem outros combustíveis que se viabilizariam aqui, metanol, enfim. E o terminal vai ter que estar preparado para receber essas embarcações, para armazenar esses combustíveis e para se organizar com relação à segurança na movimentação desse tipo de combustível, né? Então, independente do que chegue no Brasil, os terminais têm que estar preparados para receber, para operar. E eu acho que essa é uma pauta que, sem dúvida nenhuma, a gente vem trabalhando lá também. E eu muito feliz de poder participar. Legal. De pensar que há 2 décadas, Mauro, Gabriela, a gente tratava tudo isso em caixinhas diferentes, né? Porto aqui, acessos aqui, shipping lá.
E Hoje isso é impossível. É impossível, né? É. E acho que é porque o sarrafo subiu, né? Em grande medida é isso, né? E a gente não pode mais deixar ninguém querer colocar isso em caixinha de novo, né, Mário? Porque eu acho que essa conversa de forma transversal dos assuntos é isso que enriquece o nosso setor, o que faz com que seja essa cachaça e que faz com que essa feira aqui esteja cheia de gente aí para trazer essas discussões tão interessantes. Mauro Samarco, eu abro a palavra para as suas considerações finais e agradecendo ter aqui você como parceiro aqui desse podcast com o Gabriel. Não, poxa, que oportunidade, né? Da gente estar aqui ainda participando, encontrando, né, os amigos que a gente tem que tanto trabalham para o nosso setor e gravando juntos durante a feira. Gabriela, parabéns mais uma vez pela tua trajetória, pelo teu trabalho. A ATP desenvolve um trabalho fundamental de desenvolvimento, né, do nosso setor. É isso aí, tem que estar fora da caixinha, a gente tem que trabalhar juntos. A Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, o Instituto Brasileiro de Infraestrutura, estão aqui para apoiar, para trabalhar junto com você. Conte sempre com a gente, sabe disso. Apesar da ATP não tá ligando muito pra gente, viu, Mauro? Mas a gente vai... a gente vai trabalhar mais isso, né? Obrigada, um grande prazer estar aqui com vocês, duas pessoas que eu admiro muito. Muito obrigada pela oportunidade, é sempre bom a gente conversar sobre o setor. Gabriela, uma honra. Nós temos que agradecer a tua presença aqui, né? E você sabe, é desnecessário dizer, mas o quão a gente dá valor, né, para essa característica que você tem, né, de sempre sair da zona de conforto, buscar novos desafios, né? Eu acho que a gente é muito movido a desafios, né? E quando a gente age dessa forma, né, a gente consegue perceber, né, o potencial que um país como o Brasil tem, nessa diversidade, nessa busca, né, que é um pouco de cidadania, é um pouco de patriotismo, né, e é um pouco também de conquista pessoal, né, uma mistura de tudo isso, né. E aqui render minhas homenagens ao que você representa para o setor, as suas características, né? E uma mulher super líder, super presente, né? E dando essa colher de chá aqui para a gente hoje. Obrigado, viu, Gabriel? Isso, a honra é toda minha. Você sabe o quanto que eu te admiro também, quanto você foi inspiração sempre, desde o dia que eu entrei na agência. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Gente, ficamos por aqui com mais um podcast do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Acompanhe-nos pelas mídias. Obrigado e até a próxima.